Ô Igor, quando é que você descobriu que você queria ser juiz? Bom, primeiro eu quis ser bombeiro, quando eu era criança, né? Policial e depois juiz. Aí quando eu entrei na faculdade, eu quero ser juiz. Aí eu descobri que existia mais de um juiz. Porque a gente só vai descobrir o que é a diferença entre um juiz de direito, um juiz federal e um juiz federal do trabalho, depois que eu entro na faculdade, né? E naquele momento que eu senti a importância, valorando a importância social, que é as relações de trabalho, eu disse, não, é isso aí. É isso aí, porque preservar os direitos sociais, preservar as relações entre as pessoas, entre o capital e o trabalho, isso é inato. A própria existência da civilização. Nós precisamos trabalhar para evoluir, nós precisamos trabalhar para crescer. Aí que surgiu esse sonho. Depois de 17 anos estudando, eu consegui. Oh, Eu queria 17 anos. fazer uma provocação para o Igor. Posso, Igor? Claro. Por favor. Você, como juiz de trabalho e como espírita, você acha que as nossas leis trabalhistas estão adequadas ou elas precisam de reformas? Porque o pessoal vive falando, né? Que tem que ter reforma, que tem que ter reforma, que tem que ter reforma. A gente ouve as pessoas dizerem que a leis trabalhistas do Brasil privilegiam sempre o funcionário e não o empresário. Ou seja, tem essas místicas, né? Tem essas ideias que são colocadas e eu queria ouvir a tua opinião como alguém que tem esse conhecimento. Né? A minha opinião é assim. Todo ser humano ele tem direito a se aposentar. Ele tem que se aposentar. Todo ser humano ele tem direito a chegar ao seu trabalho, até o vale transporte. Todo ser humano tem direito ao plano de saúde, ele tem que ter um médico. Isso é necessário. Então eu tenho dois sistemas. Ou eu pego e tenho um salário, perdão, baixo, relativamente baixo, e baixo, que é o brasileiro, e eu tenho todos esses direitos agregados. Que aí é a sociedade. Que é a sociedade, é a sociedade que vai que é a sociedade atual, digamos assim, sim, até antes da reforma trabalhista. Ou eu tenho um salário alto. Que possa... E não tenho esses direitos. Tá. Só que eu preciso ter esses direitos. Porque a pessoa com salário alto, ela consegue ir atrás. Ela vai escolher o seu plano de saúde, que é salutar. Ela vai escolher a sua previdência, vai economizar. Mas com o atual salário mínimo, com o que ganha o trabalhador brasileiro, não é possível. Então, tenho muito medo do conjunto de reformas que está acontecendo. Porque eu vejo a redução dos direitos trabalhistas. Não tenho oposição, nem oposição. Só não vejo aumento de salário. Entendi. Quer dizer, então, olha que interessante, né? A gente colocando essas questões sobre a ótica das leis divinas, né? Sim. E até sobre a questão também da ótica de sociedade e da ótica das leis que o Kardec descortinou com os espíritos, né? Da lei de justiça, amor e caridade, e por aí afora, né? Poxa, então, se nós temos esse direito e, infelizmente, a sociedade, principalmente as leis brasileiras, elas não conseguem, de alguma forma, contribuir, é que, infelizmente, tem que fazer esse tipo de regulação, né? Onde entra aí o juiz e até as frustrações que o próprio Igor já colocou no programa, né? Dele não conseguir fazer com que as coisas aconteçam da forma como ele gostaria, né? Ou como a lei determina, né? Infelizmente, a gente tem isso. Quer dizer, você tem esses direitos, né, que ele está falando, porém, a sociedade não consegue, né? A forma como se organizou o governo, principalmente, né? Porque, teoricamente, quem deveria dar esse tipo de coisa era o governo, né? Transporte adequado, saúde adequada, né? E uma aposentadoria adequada, tá certo? Porque, na verdade, você está pagando os impostos para isso. Não é assim? Só que os impostos, na verdade, estão sendo usados para outras coisas. Outras finalidades. Outras finalidades. É aquela questão, é o estado mínimo ou um estado protetor. Eu posso ter um estado mínimo, mas eu tenho com isso possibilitar que o cidadão possa escolher dentro da iniciativa privada o mínimo. Isso é a garantia, esse é o mínimo. Aposentadoria, saúde, a comida, vale transporte, isso é o mínimo. Educação, né? Educação é o mínimo. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando falamos de reforma trabalhista, falamos em gerar emprego. Que tipo de emprego nós vamos gerar? Sim. É o emprego que vai atender a dignidade da pessoa humana? Um pilar da nossa sociedade? Ou é um subemprego que vai gerar outro problema? E mais adiante nós vamos colher os resultados. E é uma coisa muito importante, o governo, será que é o governo? O governo somos nós.
Nós, não importa a bandeira da cor vermelha, verde, nós somos verde e amarelo, nós somos brasileiros. Então, de acordo com essa bandeira, é que nós somos, inclusive, os culpados. Pelo nós semeamos no passado, hoje nós estamos colhendo todos esses problemas. Sim. E agora nós temos que resolver. Agora, amanhã ou depois, não sei. Mas nós temos que resolver, porque a crise está batendo na fronteira. Sim. E agora que interessante, só fazendo um complemento ainda dentro disso, tá, Cláudio? Interessante, né? Quem legisla, na verdade, é quem está vivendo num ambiente totalmente contrário, né? Ou distante disso tudo que a gente está falando. Então, por exemplo, agora, se fala em flexibilizar leis trabalhistas para que possam promover empregos. Só que, na verdade, vão fazer um quebra-galho que não pensa, né, em termos futuros. Então, você faz um quebra-galho agora, você abre mão aí de algumas coisas para fazer o pessoal contratar mais. Né? Então, com menos obrigações, você contrata mais. Porém, em condições talvez não adequadas, essas pessoas não... Então, você vai criar um outro problema que você vai ter que resolver lá na frente. Então, não se pensa, né, de forma mais ampla. Só está se pensando agora, porque cada governo que entra, na verdade, quer resolver o seu problema, entendeu? E resolve agora e deixa o abacaxi para o outro, né? Sempre assim, né? Participação aqui pelo telefone. Bom dia, amigos. O José Carlos De Luca falou em uma palestra sobre um caso que aconteceu com ele. Uma mãe foi procurá-lo para cuidar do caso do filho. Ela não podia ajudá-la porque a ficha criminal era enorme. E a mãe falou que o menino dela não era criminoso, ele estava criminoso. E aí o De Luca disse que aprendeu muito com aquela mãe, a Helene Stroder, da Vila Carrão, em São Paulo. É interessante essa visão. Deixa eu entender, ela tentou o emprego e não foi admitida porque era... Como é que é? Não, a mãe foi procurar o José Carlos De Luca, que também é juiz, para ver se ele poderia auxiliá-la no caso do filho dela. Só que o filho tem uma lista extensa de crimes, né? E aí ela falou que o menino dela não era um criminoso, ele estava criminoso. Na verdade, criminoso, nenhum de nós é. É a mesma coisa com relação à doença. Nenhum de nós é doente, nós estamos. É aquele momento em que nós praticamos. E é uma coisa muito importante, até com relação ao crime, voltando ao crime. A gente acha que você nunca vai cometer um crime. Os crimes passionais, eles não são cometidos pelas pessoas que são criminosos habituais. Não, os passionais é aquele que você vai lá e pega a sua mulher traindo. Esse tipo de crime nós não sabemos. Se até mesmo você, Cláudio, não é capaz de cometer, de uma reação. Porque então, essa questão do criminoso, nós temos que tomar muito cuidado. Até porque o objetivo nosso da sociedade é cometer esses equívocos. E dentro desses equívocos, nós temos que buscar ressocializar e aprender. Na verdade, o crime nada mais é do que um elemento tipificado na legislação como o ato que é mais grave. É um erro e é mais grave. Mas é um erro. E nós estamos na sociedade para aprender com esses erros, até mesmo com os crimes. Então, sinto muito, mas talvez eu quebre algum paradigma, mas criminosos têm sim chance, criminoso tem sim chance de aprender e tem sim chance de se tornar pessoas melhores e um dia vão ser pessoas muito boas. Aliás, já são, né? Já são. Eu queria fazer uma observação sobre isso também. Nossa. Olha que interessante. Hoje de manhã, antes de vir para cá, parei para tomar um café aí num posto e tinha a televisão ligada lá e tinha uma notícia, né, que chamou a atenção. O sujeito estava sendo criminalizado porque ele, ao ser mordido por um cachorro, ele acabou pegando um pau para bater no cachorro e acabou matando o cachorro. Então é a reação instintiva, né, de um processo em que você... É o que o Igor estava falando, né? Você não sabe como vai reagir. Tá certo? Eu até já no programa aqui já falei dessa questão do senso, que a gente tinha aquela necessidade aguerrida, né, de preservação. Isso ainda está muito presente na nossa sociedade. Quando você se sente ameaçado, você não sabe como é que reage. Eu, por exemplo, às vezes eu me policio, porque eu não sou fácil não, meu amigo. Quando eu me sinto de alguma forma ameaçado, eu não sei qual é a minha reação. Entende? Quer dizer, então tem pessoas que falam assim, que a pessoa reagiu a um assalto e acabou sendo morta, né?
Não, mas não tinha que reagir. Peraí. Na hora não sabe. Você sabe se você vai reagir? Você tem sangue de barata, como fala, né? Sangue frio para não reagir? A gente não sabe. É os processos instinto, né? O instinto, às vezes, ele fala mais alto em relação. E eu acho que tem essas questões, né? Para se analisar aí no direito também, né? Sim, Ou não? é muito importante analisar essas questões, até porque são condutos. Essa questão do cachorro realmente é de se analisar, porque se um cachorro morde você, você vai fazer o quê? Botar a mão na cabeça? Isso é uma coisa. Outra coisa é você sair chutando um cachorro na rua. Então, poxa vida, minha vida toda eu tenho uma paixão muito grande por cachorros. A minha casa, agora o apartamento aqui em Guarulhos não tem tanto, mas lá em Porto Alegre tem muito cachorro. Por quê? Porque eu tenho uma paixão muito grande, mas nessa situação não tem como exigir uma conduta diferente. A conduta é a defesa. E isso até o próprio ordenamento jurídico prevê. Nós temos lá a legítima defesa, que é um instituto que autoriza até mesmo o cometimento de um delito para salvar um bem maior que você naquele momento entende como razoável. No caso, a sua vida, a sua integridade física. Sim. Então, tudo isso a legislação ela busca essa regulamentação de algo que é algo instintivo. Por isso que a gente sempre diz que o direito ele não é algo estático. O direito não é algo que a gente tem que interpretar como sendo o que está escrito. O direito é sendo. E eu só queria fazer uma observação, que eu não estou defendendo aqui a atitude da pessoa, tá? Sim, tem. Eu só estou trazendo como um exemplo, porque a notícia, na verdade, ela estava já criminalizando a pessoa. Quer dizer, sem levar em consideração o que é que causou aquela reação dele, entende? Quer dizer, então, acho que a gente tem que começar a analisar as coisas, você tem que olhar as coisas num aspecto mais amplo para poder definir as coisas, né? E até decidir se você condena ou não aquela pessoa, poxa, pela atitude dela. E o que o Edson falou é fundamental. Olha só, nós temos aí uma outra justiça que nós não falamos aqui ainda. Nós temos a justiça da imprensa, a justiça da publicização, do Facebook. São pessoas que são literalmente condenadas pela sociedade por atos que nem mesmo crime são. Então, o que é o criminoso hoje? Né? Nós temos o que? Aquela pessoa, para Deus ninguém é criminoso. Então, olha que coisa interessante, né? Para Deus ele enxerga todos como seus filhos, como seres, como os deuses em potencial, seres capazes da evolução. Então não vai simplesmente segregar alguém. O objetivo das leis divinas é fazer com que a pessoa cresça. Então veja só, então nós temos que quando ler qualquer espécie de notícia, ter esse filtro, ver o que é verdadeiro ou não. E não ficar só às vezes na chamada, né? Porque a chamada é a opinião que o cara tem sobre o conteúdo que ele teve, né? Mas, chamada às vezes não é nem opinião, a chamada é para vender o jornal. Então. Ou fake news. Isso, fake news, que eu queria o fake news aqui. Eu queria até fazer uma outra observação com relação a essa questão aí, que muitas das vezes a gente não percebe. Mas quando você está vivendo num mundo julgando as pessoas pelo comportamento, o que você está fazendo para você, na verdade? Vou dar um exemplo simples aqui, tá? Imagina que você não concorde que as pessoas joguem coisas na rua. Eu também não concordo, eu acho isso um absurdo, né? Nos dias de hoje, com toda a informação que tem, uma pessoa jogar uma garrafa ou jogar uma latinha de cerveja na rua, dentro do carro, primeiro já está bebendo dentro do carro, depois ainda vai e joga na rua. Poxa, isso aí é uma coisa que realmente não é mais aceitável. Porém, a pessoa, ela ainda não percebeu isso daí. Você já percebeu. Mas se você vive incomodado com isso, e você já, ao ponto de você, inclusive, não conseguir mais andar na rua sem se ficar se incomodando, o que é que você está fazendo com você? Você está querendo aplicar um senso de justiça que não lhe cabe nesse momento. Isso é legal. E aí você traz um sofrimento para você que não deveria estar com você. E olha, tem pessoas, eu já vi casos de pessoas, Cláudio, que perderam o emprego por causa disso. Tá? Posso até contar rapidamente aqui. Conta aí. A pessoa, ela era motorista de um figurão, tá? E ele já vinha incomodado com isso, me incomodado. Um dia ele estava lá com o figurão no carro, ele viu um cara no farol jogar uma latinha de cerveja no carro, ele parou o carro no farol, desceu, largou o figurão lá e ficou lá discutindo com a pessoa, discutindo. O cara pegou e foi embora.
Aí quando ele voltou pro carro, que passou, a adrenalina baixou, ele olhou pro figurão, o figurão falou assim, ó, vamos. A partir daquele momento ele foi demitido. Olha aí. E tem isso, né? A pessoa se inflama de tal maneira que quer que Então, os outros... Você é às o vezes, juiz, fora de hora, né? Então, aliás, eu tenho uma palestra sobre isso que eu queria fazer um convite para os ouvintes, né? Tá lá no meu canal no YouTube. Condenar ou compreender? Quer dizer, o título já dá para a gente imaginar o que a gente vem discutindo, né? Nessas questões, né? O quanto é importante você se posicionar às vezes sem ter essa coisa de você condenar, porque você acaba trazendo para você sofrimentos que não deveriam ser seus.